Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é História. Primeira coisa muito importante que a gente tem que ter em mente que essa palavrinha História, ela tem diversos significados, diversas aplicações. Então vamos lá. Por exemplo, a gente pode contar uma história baseada em fatos que não aconteceram, em ficção. E aí a gente tem a literatura, os romances, várias formas de contar histórias, sempre com o objetivo de passar alguma mensagem, algum conhecimento. E a gente também tem a história, que busca se basear em fatos reais, em coisas que aconteceram no passado e, a partir desse momento, desse estudo do passado, tentar reconstruir essa história. Nesse caso, a gente chama de história científica. Então a gente tem que ter em mente que qualquer história, seja ela ficcional, seja ela baseada em fatos reais, ela busca dar sentido a alguma coisa. Contar alguma história é ensinar alguma coisa. Seja através de fábulas, como acontece muito nos contos infantis, ou seja através do estudo de uma história que narra os acontecimentos da humanidade, que é o que geralmente a gente estuda na escola. O que essa história científica ela busca estudar? As ações desse homem ao longo do tempo. Como esse homem se relacionou com a natureza, como ele se relacionou entre si em sociedade e tudo que ele foi construindo, produzindo e destruindo ao longo da sua existência na Terra. E essa história que a gente tem como científica, ela sempre é feita por historiadores que buscam reconstituir o passado, e isso nunca vai ser de uma forma verídica, não existe verdade absoluta na história, mas vai tentar, através de estudos da ciência, reconstruir esse passado para que a gente entenda como o homem viveu, o que ele produziu, como as coisas foram se transformando ao longo do tempo. E um exemplo disso é quando o homem ele começa a se fixar em algum lugar, por exemplo, e a fazer a agricultura. A partir do momento que o homem se fixa lá na pré-história, ele começa a criar canais de irrigação, começa a plantar, a colher, a cuidar de animais. E quando ele se fixa em algum lugar, ele começa a produzir uma possibilidade de alimentos abundantes para ele, para sua família ou para seus grupos. Esses grupos eles começam a ter mais saúde, começam a viver mais, começam a se reproduzir mais e eles começam a ocupar cada vez mais espaço, que é o que vai dar origem às primeiras vilas, cidades e grandes civilizações. Então esse é só um exemplo de como o homem, aos poucos, lá na pré-história, começou com a agricultura a agir sobre o meio ambiente que ele vivia e passou a transformar e ocupar esse local. E aí a gente tem vários exemplos dessas grandes civilizações antigas, como o Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. E todas essas civilizações que se desenvolveram ao longo do mundo foi baseada nessa relação do homem, dessa transformação com a natureza e nesse desenvolvimento de técnicas que buscassem sempre garantir a sua sobrevivência. Então, quando a gente estuda a história, a gente não estuda só o passado, a gente estuda como esse passado aconteceu, tudo que ele gerou, para entender um pouquinho como nós estamos hoje em dia. Então é muito importante ressaltar que a história, ela não está lá no passado, ela também é feita hoje, no tempo presente. Como nós, seres humanos, nos relacionamos com o meio ambiente, entre nós mesmos, o que nós deixamos como registros da nossa história. Então, a história ela é feita constantemente. E é muito engraçado a gente pensar que a história ela é feita a partir do tempo presente. É muito bizarro a gente ter essa associação. Mas pensa comigo. Hoje, quando um historiador, ou quando você vai estudar um pouco da história, é esse olhar seu de hoje sobre aquele passado. Então é muito comum quando a gente estuda história, eu vivencio muito isso em sala de aula,
quando eu falo, por exemplo, das práticas da escravidão, ou como era a vida lá na Idade Média, os alunos ficam extremamente chocados. Por quê? É o nosso olhar hoje sobre aquelas sociedades. E aí a gente tem que fazer um exercício muito grande de deslocamento para entender que, naquele momento, naquelas circunstâncias, várias coisas para eles eram normais. E que hoje a gente rompeu com vários padrões, graças a Deus, como, por exemplo, a escravidão humana, a servidão. Então, a história está em constante processo de transformação. Não é só decorar o que aconteceu no passado, mas é entender o que estava acontecendo lá no passado, as transformações que foram ocorrendo, para a gente entender como a gente está hoje e, acima de tudo, compreender a nossa sociedade e pensar caminhos para torná-la, por exemplo, mais igualitária, menos racista, mais democrática. Então a história, ela é feita sempre a partir do tempo presente. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos próximos eu vou falar um pouquinho sobre como trabalha o historiador, o que ele usa para fazer essa construção de narrativas históricas e como é que isso vai mudando com o passar do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima aula.